Fala galera mais radical do YouTube, eu sou o Thales. Ross é um jovem médico clínico geral que sofre de aracnofobia, ou seja, o medo irracional e extremo de aranhas. Ross e sua esposa decidiram se mudar da cidade grande para uma mais tranquila. No entanto, mal sabiam eles que a nova cidade seria invadida por aranhas assassinas capazes de matar uma pessoa com apenas uma picada. Agora Ross tem que lutar contra o tempo para superar o seu medo de aranhas, salvar sua família e toda a cidade da morte certa. O que você faria para derrotar essas terríveis criaturas? Nesse vídeo do canal Radicalizando Filmes iremos discutir todas as decisões dos personagens, analisar as situações e tentar por fim descobrir a melhor maneira sobre como derrotar as aranhas assassinas em Aracnofobia. O filme começa com James Atherton e sua equipe nas florestas da Venezuela, em busca de possíveis novas espécies de aracnídeos. Eles estão indo em direção a uma montanha que provavelmente isolou diversas espécies por milhões de anos. Na montanha, o grupo tem que descer 600 metros para ter acesso à caverna com as possíveis espécies. É aqui onde conhecemos o personagem mais inteligente do filme, o guia da expedição, esse índio sem nome. Ele se recusou a descer, sabia que ia dar ruim. Parabéns, senhor guia. Vou resumir com duas palavras. Para. Lá embaixo, o Jerry só se ferra, coitado. Tinha um morcego nessa teia. Se eu visse um morcego numa teia de aranha, com certeza não continuaria descendo. Ao finalmente chegarem no fundo, o Dr. Atherton usa uma máquina de fumaça para expulsar os insetos da árvore. E são muitos insetos, hein? De cara, ele já encontra uma nova espécie de borboleta. Jerry, coitado, só fica olhando ao invés de tirar fotos, que é o trabalho dele. Logo em seguida, eles começam a achar aranhas. A primeira coisa que o Jerry faz ao ver uma viva é pisar nela. O grupo consegue 2 espécimes vivos e planejam os levar. Porém, durante a saída, uma das aranhas consegue pular no meio das bagagens e ir com eles escondida. Ao chegar no acampamento e conduzir experimentos, o doutor descobre que as aranhas não têm órgãos reprodutores, como abelhas operárias, e esse é um comportamento atípico para aranhas. Jerry, que está com muita febre, decidiu tirar um cochilo, mas enquanto tentava dormir, a aranha que havia se infiltrado nas malas sobe em sua cama e acaba o picando. O fotógrafo então parte dessa para uma melhora instantaneamente. O doutor conclui que foi a febre e os homens o põem em um caixão de madeira. Antes mesmo que pudessem sair de lá com o agora sem vida fotógrafo, a aranha gigante e super venenosa se enfia no caixão através de um buraco na lateral e acaba indo parar nos Estados Unidos. Ao chegar na funerária da cidade de Canaima, a cidade natal do Jerry, Irv Kendall, o agente funerário percebe que havia algo de errado com o corpo, que estava aparentemente seco, como se um vampiro tivesse sugado todo o sangue dele. Porém, ao invés de pedir uma autópsia para saber qual foi a causa da morte, o homem decide apenas dizer que foi por causa dos métodos de embalsamento da América do Sul. Enquanto o homem fala ao telefone, a aranha foge de dentro do caixão e a pega por um corvo, mas logo em seguida o corvo perde sua vida em pleno ar e cai duro e seco no chão instantaneamente. Essa aranha é ruim demais. E por acaso ela foi parar justamente na nova casa do Dr. Ross, o médico com medo de aranhas, que é o protagonista do filme. Ele acabara de chegar à cidade com sua família. Eles queriam deixar a cidade grande e viram nessa cidade uma oportunidade para recomeçar. Ross iria herdar todos os pacientes do único médico da cidade, que estava prestes a se aposentar. Mal chegaram e já vimos o Ross cheio de medo de uma aranha bem pequena em uma das caixas de mudança. Ele chama sua esposa, a Molly, para dar cabo da tal aranha. Porém, ela diz que dá azar tirar a vida de um aracnídeo em uma casa nova. E a família então leva a pequena aranha para o celeiro. Lá, a grande e venenosa aranha venezuelana já espreitava, buscando o lugar perfeito para formar o seu ninho. E em sua primeira noite consegue encontrar sua rainha, tendo uma bela noite de amor aracnídeo. No dia seguinte, ao visitar o médico da cidade para combinar a troca dos pacientes, Ross tem uma péssima notícia. O velho não quer mais se aposentar. E agora o Ross não tem nenhum paciente na cidade. Ele tá cheio de raiva do velho. Ao sair do consultório, conhecemos o xerife Lloyd e a senhora Hollins. A mulher não aguentava mais o velho e desatualizado médico da cidade e quer ajudar o Ross a conseguir pacientes. Ah, e ela se torna a primeira paciente dele. Ross esperava que a mulher tivesse várias doenças, assim seria
teria como ter vários pacientes em um só. Porém, a velha é cheia de saúde. Ao sair do consultório dele, a mulher diz que quando o outro doutor, o velho, chegou na cidade, ele deu uma festa para conquistar seus pacientes. E ela agora está planejando dar uma festa para o novo doutor e tentar convencer a todos da cidade a abandonar o velho e se tornarem pacientes do Ross. Enquanto isso, Molly encontrava uma teia gigante no celeiro da casa. Eu não sei o que esse pessoal tem que não liga pra isso. Ah lá, o celeiro tá tomado de teias gigantes e macabras. Porém, a mulher não dá a mínima. Ela achou que aquela aranha minúscula fez uma teia gigante dessas. Ross ainda é zoado por sua esposa, que diz que seu medo de aranhas é irracional. O homem conta como adquiriu o seu trauma. Foi quando tinha apenas 2 anos de idade. O homem, então, ainda uma criança, ficou paralisado enquanto uma aranha subiu em seu berço e caminhou por sua perna até chegar em seu rosto. Molly quer de qualquer jeito que o homem vá lá ver aquele monte de teia de aranha. Mas, poxa vida, ele tem aracnofobia. Isso não é terapia, isso é tortura. O homem sobe a escada do celeiro e toma um sustinho quando o degrau da escada quebra e, ao pôr a mão num pedaço de madeira, um rato envolto na teia da aranha é arremessado contra seu rosto. No dia seguinte, a festa começa. Enquanto todos comem e bebem, as aranhas se multiplicam no celeiro da casa do Ross. E são muitas. Pra quem tem medo de aranhas, isso deve dar muito nervoso. A festa é na casa da senhora Hollins, a vizinha do Ross. Lá, a família conhece os habitantes da cidade. Entre eles estavam o casal Manley, os pais do fotógrafo Jerry, que morreu no começo do filme. Opa, mais uma aranha. Olha lá. O agente funerário conta a história do corpo seco do Jerry e a festa chega ao fim. Para as pessoas, porque para as aranhas estava apenas começando. Uma delas já chegou na casa da senhora Hollins. O gato escapa por sorte. Hoje não! A pobre senhora Hollins não dá a mesma sorte, infelizmente. Ao sentar-se no sofá, a mulher acaba sendo picada pela aranha que estava escondida no abajur. Hoje sim! Mais atenção aos arredores e melhores reflexos poderiam ter salvo a vida dela. Porém, convenhamos, dificilmente ela escaparia daquela picada. No dia seguinte, a esposa de Ross tenta ligar para a senhora Hollins, porém a mulher não atende o telefone. Por que será, né? O Ross vai até a sua casa ver se algo aconteceu e encontra o corpo da senhora duro e seco no chão da sala. Ele quer uma autópsia para descobrir a causa da morte. Porém, o xerife e o velho médico da cidade não permitem. Tudo poderia ter sido resolvido muito mais facilmente com essa simples autópsia. No velório da senhora Hollins, o técnico do time de futebol americano da cidade chama Ross para ser o médico do time. No dia seguinte, o detetizador chega até a casa. Molly havia o chamado, já que Ross percebeu que as madeiras do porão estavam podres e parecia ser culpa de cupins. O homem, entretanto, roda a casa toda e diz que não existem cupins, apenas madeira ruim mesmo. No dia seguinte, Ross começa em seu novo emprego no time de futebol e durante o primeiro jogo, uma das aranhas encontra o seu caminho para dentro do capacete de um dos jogadores, que acaba morrendo no campo após ser mordido por ela. Que azar. Mais uma vez, o certo a se fazer seria uma autópsia. Assim, eles saberiam a causa da morte do garoto e poderiam tomar contramedidas. Porém, ainda não querem isso por pura superstição. Ao chegar em casa, seus filhos estão tristes, já que o Ross está sendo zoado pelos habitantes da cidade, que acreditam que ele é o causador das mortes, já que aconteceram depois que ele chegou. Em seguida, o filme corta para a casa do médico velho. Finalmente chegou a hora dele. Eu tava esperando desde a morte da senhora Hollins. O velho estava se exercitando, fazendo uma leve caminhada em sua esteira e falando mal do Dr. Ross ao mesmo tempo, enquanto sua esposa o questiona sobre a decisão de não fazer a autópsia nos corpos das pessoas que bateram as botas, já que todos pareciam muito saudáveis. O velho não dá o braço a torcer. Depois de terminar sua caminhada, ele vai tomar um banho. Porém, ao calçar os sapatos, ele tem uma trágica surpresa. Sente uma forte picada no pé. Uma das aranhas assassinas havia se escondido num dos sapatos dele. Sua esposa diz que foi uma aranha que o mordeu. E o velho já cai em cima da cama passando mal, achando que tá tendo um ataque. E manda a esposa ligar pra quem? Pro Dr. Ross. Quanta hipocrisia. Até 30 segundos atrás, o médico era um incompetente que não sabia de nada. É lamentável.
Entretanto, ao chegar, Ross encontra o velho já com as canelas esticadas. O legista do condado chega para averiguar a situação. Ao entrar no quarto e olhar o cadáver, Ross mostra a picada de aranha no dedão do pé do velho. Porém, o cara diz que provavelmente foi um ataque do coração, já que ele estava se exercitando. Ross quer fazer uma autópsia e dessa vez ele finalmente consegue. O legista concordou. No dia seguinte, o seu consultório está cheio, já que agora ele é o único médico da cidade. Durante o dia, o legista liga para Ross e diz o resultado da autópsia. O velho havia partido dessa para uma melhor devido a uma pequena quantidade de uma substância tóxica na corrente sanguínea, que pode ter sido proveniente até de uma picada de aranha. Ross agora quer exumar os corpos dos outros dois presuntos para saber se aconteceu o mesmo com eles. O xerife, entretanto, não quer. Porém, ele que chore, já era para ter feito isso há muito tempo. Nessa parte, o doutor já tá cheio de medo, achando que aranhas estão matando as pessoas. Ele ainda não tem certeza, mas está com muito medo. Entretanto, o homem não toma nenhuma precaução. Só diz para sua filha correr se ver alguma aranha enquanto vai para casa da amiguinha. E olha embaixo da cama do filho antes de dormir. Ou seja, não fez nada de útil de verdade. Ele deveria ter passado no mercado antes de voltar para casa e comprado o máximo de inseticida que ele pudesse. Acaba com o estoque do mercado, compra tudo, de todos os tipos que encontrar. Ao chegar em casa, era só espalhar inseticida em todos os cantos. O primeiro lugar, com certeza, deveria ser o celeiro. Ele já viu as teias gigantes com ratos presos lá dentro e não fez nada. O segundo lugar teria de ser o porão, já que com certeza seria um belo lar para qualquer inseto. Porém, o homem fica apenas pesquisando sobre as aranhas. O que adianta saber tudo sobre elas se não tem nenhum inseticida por perto? Durante a pesquisa, ele encontra o telefone do Dr. Atherton, que é o maior especialista em aranhas do país. Enquanto isso, a aranha venenosa assassina chega até o porão da casa dele com sua nova rainha. É sorte demais. No dia seguinte, o Ross liga para o Dr. Atherton, que decide enviar um de seus assistentes para a cidade, não antes de dar uma palestra sobre a importância das aranhas pelo telefone. No dia seguinte, o assistente chega na cidade. O nome dele é Chris Collins. Ross então o leva até a funerária para averiguar as marcas de picadas de aranha nos corpos. Todos eles tinham marcas que com certeza eram picadas de aranha. Chris liga para o Dr. Atherton e diz que as pessoas foram mortas por uma aranha mais venenosa do que qualquer uma que ele já viu. Atherton então pede para que o rapaz arranje um espécime vivo. Também fiquei sabendo que é cientificamente comprovado que aranhas super venenosas são atraídas por um certo hormônio até a casa de pessoas que não deixam o like em vídeos do YouTube sobre elas. Então, acho melhor você se prevenir, hein? No dia seguinte, Ross, Chris, o xerife e o médico legista vão até a casa do finado médico da cidade procurar por alguma aranha viva. O mais engraçado é que o Ross morre de medo de aranhas e não consegue nem se mexer direito na frente de uma delas, o que torna sua presença lá altamente inútil, mas mesmo assim ele fica na casa. Lá dentro tá todo mundo cheio de medo de encontrar a possível aranha super venenosa que provavelmente está matando os habitantes da cidade. É muito engraçado eles com medo de tudo. Os homens não encontram nada, até que o xerife, ao comer o cereal velho do armário, encontra uma aranha morta dentro da caixa e quase infarta de susto. Do nada, o filme corta para a casa do treinador. Lá, sua filha começa a tomar banho, enquanto ele desce para usar o banheiro de baixo. E vemos duas aranhas se aproximando. Uma delas entra no boxe do chuveiro e a outra no vaso sanitário que o homem ia usar. Essa cena é meio desnecessária, foi só para mostrar a garota tomando banho e uma aranha caindo no rosto dela. Parece que só queriam fazer as pessoas assistindo sentir nervoso, se imaginando no lugar da garota. Enfim, o filme volta para a casa do médico falecido. Lá, os homens ainda procuravam por uma aranha viva, já que a morta não servia, pois estava seca e nada poderia ser usado para exames nela. Quando Chris puxa um quadro da parede, ele e Ross tomam um belo de um sustinho. Uma das aranhas pula de lá. O objetivo dela era matar o Chris, mas ele desvia e ela vai parar em cima da mesa. Ross reúne toda a sua coragem para dar um passo para perto da aranha e Chris consegue então prendê-la com uma taça. Enquanto isso, o treinador havia chamado o detetizador para dar uma olhada nas aranhas em sua casa e o homem encontra uma delas. Tenta matá-la com um tipo de inseticida, mas não consegue e acaba simplesmente pisando nela. O Dr. Atherton chega em seguida e ao correlacionar Jerry com a viagem dele à Venezuela, eles chegam à conclusão de que provavelmente uma das aranhas
veio de lá no caixão com o Jerry. Alguns testes são feitos e eles concluem a letalidade do veneno da tal aranha, que também não tem órgãos sexuais, assim como as aranhas encontradas na Venezuela por Atherton. Um macho da espécie havia cruzado com uma aranha local e criado uma espécie altamente mortal. Eles também deduzem que os filhotes provavelmente têm um período de vida curto e que o macho produziu uma rainha e os dois formaram um ninho primário, onde apenas a rainha irá permanecer e proteger os ovos do casal. E com o tempo, essa rainha irá ser capaz de produzir ovos sem a ajuda do macho. A cidade e todas as outras cidades ao redor estariam condenadas. Os homens pensam que o ninho primário fica na funerária, já que foi lá o local onde o caixão com a aranha chegou, e decidem ir até a casa do Irv, o agente funerário. Irv e sua esposa estavam assistindo TV e uma das aranhas entrou no pote de pipoca, tirando a vida dos dois. No caminho até lá, Chris diz que o ninho provavelmente está num lugar quente, escuro, úmido e com cheiro de mofo, e teria uma bolsa de ovos. Também não teriam outras aranhas perto, já que elas são canibais, e a rainha não quereria nenhuma perto de seus ovos. Antes de sair da clínica, Atherton vê a foto da teia de aranha que a esposa de Ross havia tirado no celeiro deles e decide ir até lá para averiguar. Ele chega lá e já encontra a teia logo de cara. O interessante é que ele sabe que pode existir um ninho de aranhas assassinas super venenosas lá e vai simplesmente com a intenção de pegar alguma. Não toma nenhuma precaução, vai na cara e na coragem. Se encontrasse a bolsa de ovos, ele ia destruir como? Enfim, Ross, Chris e Delbert, o exterminador, usam um mapa para descobrir que as aranhas estão atacando em um círculo e o centro provavelmente é onde está o ninho. Adivinha onde é o centro? Na casa do Ross. O cara com medo de aranhas. Agora ele tem certeza total de ter visto uma teia no celeiro dele. Mas como ele não pensou nisso antes? Assim que tivesse desconfiado que aranhas estão matando as pessoas, eu já teria tacado fogo naquele celeiro. Aquela teia teria sido a primeira coisa que eu ia pensar. Mas como que o Ross não imaginou isso? Nunca saberemos. O Dr. Atherton, que estava investigando o celeiro, infelizmente perde sua vida. Entretanto, da maneira mais engraçada possível. Olha o grito que ele dá. Ao chegarem na casa de Ross, Delbert encontra o corpo de Atherton no celeiro e Ross entra em casa com Chris, onde encontra os filhos e a esposa de Ross. Lá, as aranhas já estavam invadindo. O grupo é cercado por centenas delas. Eles tentam correr, mas a porta da sala já estava tomada por algumas aranhas, o que os faz ir para o segundo andar, a fim de tentar fugir pela janela. Porém, eram apenas 3 aranhas. Dentro da casa tinham centenas delas e ninguém foi picado. Na porta tinham apenas 3 pelo lado de fora. A porta abre para fora. As aranhas teriam sido empurradas contra a parede assim que eles a abrissem, e assim poderiam passar tranquilamente em direção ao quintal. Simples. Enfim, todos conseguem sair a tempo e Delbert chega exterminando as aranhas do lado de fora. Se todos tivessem passado correndo pela porta da frente, agora seria apenas questão de tempo até que o Delbert exterminasse todas as aranhas da casa. Ele tinha veneno suficiente para isso. Ross acaba tendo seu caminho impedido pelas aranhas, que o fazem voltar para dentro de casa. Cheio de medo, ele acaba caindo do segundo andar e atravessa o chão de madeira podre, caindo direto no porão, onde logo de cara já encontra a aranha rainha tentando subir na mão dele. Interessante ela nem ter tentado picar ele. O homem tenta fugir, mas o porão está trancado pelo lado de fora. É aí que começa uma luta pela sobrevivência. O homem usa uma pá para tentar se defender da rainha, que do nada pula em cima dele e fica presa na pá. Porém, devido aos seus reflexos mais afiados que os de um ninja, Ross consegue sentir a aranha assim que ela toca seus dedos e arremessa a pá junto dela contra a caixa de fusíveis, eletrocutando e queimando a aranha em uma tacada só. É sorte demais. Esse é o tal do cagão. Em seguida, ele encontra a bolsa de ovos e demora 2 horas pegando um acendedor de fogão e quebrando uma garrafa de conhaque para tentar atear fogo nela. Quando ele joga o conhaque na bolsa, o macho que havia começado toda a história brota do nada, dando um belo de um susto nele, que cai no chão e arrasta uma prateleira junto, ficando preso momentaneamente embaixo dela. Quando a aranha está prestes a descer sobre ele, o homem acerta com uma garrafa e ela sai voando. Depois disso, começa uma cena interessante de perseguição. O homem usa um spray para fazer um lança-chamas em conjunto com um acendedor de fogão e fica correndo atrás da aranha, que foge dele com exímia destreza. Ela acaba indo parar dentro de um cano. Ross até fica esperando que ela saia de lá para queimá-la, porém
Porém, ela pula nele do nada e ele fica tentando se livrar dela. O engraçado é que com o Dr. Atherton ela já chegou enfiando as presas e matando, mas como o Ross é protegido pelo poder do protagonismo, ela fica só de boa em cima dele mesmo. Até quando ele cai no chão, a aranha sobe pela calça dele e não o morde, fica apenas andando. É impressionante. Mesmo depois de ser jogada no fogo com mais um movimento de sorte por parte do Ross, a aranha continua viva e vai atrás dele. Porém, o homem, por mais incrível que pareça, consegue acertá-la em cheio com um prego, disparado por sua arma de pregos. Não bastando acertar, a aranha ainda sai voando até a bolsa de ovos, incendiando a mesma e destruindo todos os ovos. É sorte demais. Em seguida, Ross é resgatada por Delbert, que havia exterminado todas as aranhas do lado de fora da casa com a ajuda de inseticidas. Se Ross tivesse agido racionalmente e comprado a porcaria dos inseticidas, tudo já estaria resolvido há tempos. Enfim, a família se muda de volta para São Francisco e passam por um terremoto. Porém, nada acontece e o filme acaba. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.